Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam no seu coração. Meu nome é Marcos Pellegrino e você está no canal Aprendendo da Bíblia. Muito bem, estou no meu horário de almoço, como vocês podem ver, estou uniformizado. Aqui está o emblema da minha querida cidade de Poços de Caldas e eu vou aproveitar esse horário de almoço para analisar um vídeo junto de vocês que circulou, teve grande circulação aí na semana passada no WhatsApp, em grupos de debate e estudo bíblico. Mandaram para mim para que eu pudesse vê-lo e aqui neste vídeo farei a crítica e junto de vocês também assistindo-o. Se você ainda não é inscrito neste canal, te convido a se inscrever e se você achar que esta crítica é consistente, é embasada, deixe o seu like para que assim a plataforma do YouTube possa entender que você gostou do vídeo. Então, já vou deixar claro aqui que eu frequento a CCB, que às vezes alguém pode vir e dizer, mas esse aí está falando que não sabe. Não, eu fui auxiliar de jovens quando na minha mocidade, depois de casado, agora sou músico oficializado e conheço muito bem a CCB por dentro e por fora, porque eu tenho diversos parentes no ministério e também já estou lá há 9 anos, então posso falar com conhecimento de causa. Pois bem, vamos analisar o vídeo. Muitas pessoas me perguntam o que penso da Congregação Cristã do Brasil. A primeira coisa que é bom a gente salientar é que não é Congregação Cristã do Brasil, é Congregação Cristã no Brasil. A título de curiosidade, ambos os nomes estão registrados pela Congregação Cristã, porque quando a Congregação Cristã criou o CNPJ, lá por volta da década de 30, de 1930, o nome era Congregação Cristã do Brasil. Posteriormente, o Ministério da Congregação Cristã entendeu que a Congregação Cristã, ou seja, o ajuntamento de pessoas que professam a fé cristã, não é do Brasil, mas está no Brasil. Então, posteriormente, ocorreu a alteração do nome de Congregação Cristã do Brasil para Congregação Cristã no Brasil. Um fato interessante é que nós recebemos muitos e-mails de membros da Congregação Cristã do Brasil nos fazendo diversas perguntas. E também, sempre que viajo para pregar em outras cidades ou estados do país, muitos membros da Congregação Cristã do Brasil comparecem para assistir a mensagem e ao término dela me procuram para fazer perguntas. Bom, é interessante salientar que penso que Paulo Júnior não tem por que mentir que as pessoas, quando Paulo Júnior vai numa determinada localidade, membros da CCB acabam indo no culto onde ele está presidindo e acabam lhe fazendo perguntas nos finais dos cultos. Levando-se em consideração que esta afirmação dele seja fatídica, e eu penso que seja porque eu converso com muitas pessoas dentro da CCB também, isso mostra que estas pessoas estão indo congregar onde ele está porque estão querendo buscar um conhecimento, uma pregação mais embasada na Escritura, né? Por quê? Se elas estivessem com suas dúvidas sanadas dentro da CCB, certamente que elas não iriam congregar em outras igrejas. Eu gastaria muito tempo para falar dos equívocos da Congregação Cristã do Brasil. Então, Paulo Júnior falou que ele gastaria muito tempo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista que eu desenvolvi depois de muita análise de estudos que me trouxeram 29 pontos. Preste bem atenção, 29 pontos que devem ser considerados dentro da CCB e que devem ser melhorados para que a CCB esteja em conformidade com a Bíblia. Não é a Bíblia que deve obedecer à CCB, é a CCB que deve obedecer à Bíblia. Como, por exemplo, o uso do véu por parte das mulheres. Para eles, a mulher só pode orar tendo a cabeça coberta com o véu. E isso está muito claro na Escritura, que Paulo estava se referindo ao tempo, aos costumes e à cultura da época. Então,
aqui Paulo Júnior dá uma escorregada no quiabo. Por quê? Primariamente, Paulo Júnior é de tradição reformada, ou seja, ele segue uma linha calvinista. Então, o que Paulo Júnior esqueceu de mencionar é que o próprio João Calvino ensinou à igreja que as mulheres deviam usar véu. Pois bem, é verdade, né? Pesquise aí. Calvino ensinou que as irmãs, as mulheres cristãs, quando fossem cultuar a Deus, deveriam cobrir as suas cabeças. Ou seja, aqui Paulo Júnior propõe uma posição contrária àquela proposta pelo próprio João Calvino. Devemos lembrar que quando Paulo Júnior afirma que o véu é uma questão de costume, de temporalidade, né, ele despreza o livro de Coríntios, na medida que em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, Paulo vai dizer que aquela carta é endereçada aos coríntios e a todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus em todos os lugares. Então, Paulo já deixa claro logo no início da carta que aquela carta ela contém ensinos que tangem a vida de cristãos também em outras épocas, em outros lugares, né? Fato é que no verso 10 de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer que a mulher deve, ou seja, é obrigação. Ali o deve quer dizer, é um ensino, é uma doutrina, não há como questionar. A mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Ele não fala que é por causa da prostituição, porque antigamente houveram teólogos que queimaram a língua, disseram que as mulheres em Corinto cobriam a cabeça por causa das prostitutas, mas já foi comprovado que não tem nada a ver. Aí agora vem uns falando que é por causa de princípio, igual do dízimo, dizem que é princípio, não tem nada a ver. Aí dizem que era por causa das casadas, mas ali no capítulo tá claro que é mulheres, está falando no geral, não está falando. E quando fala no verso 10, em sinal de poderio por causa dos anjos, qual que é a condição? Por causa dos anjos. Os anjos deixaram de existir? Não. Até hoje eles estão, conforme Paulo disse, participando dos cultos junto dos cristãos, para que eles também aprendam qual é o mistério da graça de Jesus Cristo. É o que está na Bíblia. Então, assim como os anjos ainda participam dos cultos, assim as mulheres ainda devem zelar por esta doutrina apostólica, tal como está em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao 16. Então, só para complementar, devemos lembrar que Paulo Júnior, quando adota esta posição, dizendo que isso é um costume, ele menospreza, primeiramente, o que a Bíblia ensina, porque em nenhum momento a Bíblia disse que esta doutrina era um costume e deixaria de ser observada. Segundo, ele despreza os pais da igreja, a tradição. Eu não sou católico, mas em quase 20 séculos, os teólogos disseram que as mulheres deveriam cobrir a cabeça no momento do culto. Vamos ter diversos exemplos, Martinho Lutero, João Calvino, como eu já disse. Vamos ter aí, agora mais perto, o pai do metodismo, né? Então, quer dizer, a opinião de Paulo Júnior vai contra a Escritura, contra 20 séculos de tradição, e tanto que a Igreja Católica, ela só na década de 1960, que ela foi lançar um novo código canônico e falar que o véu também começaram a abrir as brechas. Tanto que antigamente as mulheres na católica usavam véu, né? Já não usam mais por causa deste novo ensino do magistério eclesiástico da Igreja Católica, que em 1960 adotou uma outra posição. O grande equívoco é dizer, muitas vezes eu já ouvi isso, que a salvação só se encontra na congregação cristã do Brasil. Certinho isso que ele falou. Isso aí é um equívoco sem igual. A salvação não é propriedade exclusiva da CCB. A salvação está em Cristo. E Cristo não está condicionado, Cristo não é propriedade de nenhuma denominação. Isso é um absurdo muito grande dizer tal coisa, porque foi Pedro quem disse em Atos capítulo 4 que só há um nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos, que é Cristo Jesus. Então a salvação se encontra
em Cristo Jesus, na sua obra, na sua pessoa, e não em uma instituição. Afirmar isso é um completo absurdo. Até porque a Congregação Cristã do Brasil foi criada em 1910. Como então havia salvação antes disso? Exato. Ele falou tudo, eu não preciso falar nada. Se é a CCB quem detém a propriedade da salvação, nem Luigi Francescon, veja bem, nem Luigi Francescon foi salvo. Porque Luigi Francescon foi batizado em 1903 por Giuseppe Beretta. Ou seja, a congregação cristã no Brasil, ela passou a existir só depois, né, como eu já expliquei no início, porque primeiro era do Brasil e em 1910 ela ainda não havia sido registrada. Se a salvação é propriedade exclusiva da CCB, logo nem o fundador, Luigi Francescon, que foi batizado 7 anos antes, foi salvo. Entende? Olha o perigo disso. Sempre houve salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O outro equívoco que eles cometem é que a oração deve ser feita somente de joelhos. Se você notar, Jonas orou dentro de um ventre de um peixe e não estava de joelhos. Os discípulos no Pentecoste oraram sentados. Muitas vezes os apóstolos e os profetas oravam de pé. Então nós vemos que a oração não é necessariamente para ser feita apenas de joelhos. Com relação à questão da oração, não é uma imposição. A CCB não obriga seus membros a orarem de joelho. Simplesmente lhes recomenda, lhes ensina que é bom que a pessoa esteja de joelhos diante de Deus. Por quê? Vemos na Escritura, com relação a Jonas, não temos como saber se ele estava em pé, deitado, de lado, virando estrela, né? E com relação aos profetas, sim, houveram aqueles que clamaram com as mãos levantadas, estavam em pés. A gente vê Elias com os profetas de Baal, por exemplo, mas vemos outras passagens também, onde servos de Deus se prostraram. Salomão, quando o templo foi erigido, ele se põe de joelhos. E outras passagens bíblicas, vemos também servos de Deus de joelhos. A questão em si é, a Bíblia não fala que há um padrão para a posição de oração, né? Então, a pessoa pode orar sentada, pode orar em pé, pode orar deitada. Contudo, uma recomendação, não é mandamento. Se a pessoa puder se colocar de uma forma resignada perante a presença de Deus, melhor é, né? Assim como não é recomendado, digamos assim, que a pessoa se porte com roupas indecentes quando vai cultuar a Deus, né? E aqui eu não estou dando doutrina aqui que tem que vestir, se é calça, se é saia, nada disso, estou falando roupa decente, ok? Assim também, quando para a oração, se a pessoa puder, se a pessoa sentir de se ajoelhar, melhor é. Por quê? Porque é bom que o sentimento interno se expresse na externalidade corporal, entende? Então, aquilo que a pessoa sente no coração, não adianta só ajoelhar e não sentir nada, né? Mas, eu quero dizer, não está em humildade com Deus. Mas não é uma obrigação. Em suma, é isso. A CCB não obriga e também, se for falado que quem ora em pé e quem ora deitado Deus não ouve, é mentira. Isso aí tem que deixar bem claro. Outro grande equívoco é dizer que o pecado sem perdão, o pecado para a morte, que está na primeira carta do apóstolo João, é o pecado de conotação sexual, como adultério. Realmente ele falou, dentre aqueles 29 pontos que eu disse, que eu vou deixar aqui na descrição para serem analisados, está a questão do pecado do adultério, que por muito tempo foi ensinado na CCB, erroneamente, que era um pecado imperdoável, infelizmente. Uma coisa que a CCB tem que fazer é, assim como lançaram um tópico de ensinamento no passado, dizendo que adultério é um pecado imperdoável, hoje eles reviram isto e agora viram que não é dessa forma. E tem um novo tópico de ensinamento que diz que adultério não é pecado imperdoável. Contudo, assim como eles publicaram no passado que adultério era pecado imperdoável, hoje, para corrigir, eles vão ter que publicar também que não há perdão sim. Então, eles têm que corrigir o erro
que cometeram. E pessoas que cometem esse tipo de pecado caem da graça e não têm mais o perdão. É óbvio que aquele pecado para a morte que João está citando na sua primeira carta, ele está falando da apostasia, do abandono total da fé, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado para a morte. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Todos os pecados são passivos do perdão de Deus. Se for este o caso, como fica Davi, que além de adultério cometeu um crime hediondo, projetando todo o assassinato de Urias. Então, o pecado para a morte, o pecado sem perdão, não se trata de pecados de conotação sexual, e sim a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses são alguns dos absurdos que a congregação cristã ensina, pratica e comete. Mas para mim os mais graves deles são dois. Primeiro, o desprezo que eles têm pelo estudo das Escrituras. Geralmente os seus líderes, os seus anciãos, não prezam pelo estudo sistemático da Escritura, nem ensinam expositivamente a Escritura, se debruçando sobre a Bíblia e estudando o significado de cada texto nos seus originais, para poder transmitir à sua congregação o que a palavra de Deus diz e o que o autor tinha em mente quando escreveu. Então não é comum um membro da congregação cristã, nem tampouco seus líderes, estudarem profundamente a Escritura. Isso aí que ele falou é a verdade. Dificilmente encontramos membros da CCB e membros do ministério que são dados à leitura da Escritura, pessoas que frequentam a CCB e têm prazer em ler as Escrituras, em pegar a Bíblia e ler mesmo de Gênesis a Apocalipse, são pouquíssimas, infelizmente. E o segundo grande erro, gravíssimo também, dentro das Escrituras, é não crer na suficiência das Escrituras. As Escrituras na congregação cristã do Brasil não são suficientes, porque na maioria das vezes o ensino é baseado nas revelações que o ancião tem e ele comunica essa mensagem à sua congregação, deixando de lado a Escritura para trazer à sua igreja uma suposta revelação. E isso é um erro gravíssimo, uma vez que 2 Timóteo capítulo 3:16 diz que a Bíblia é divina e também é suficiente. Esse é um aspecto muito relevante no tocante a uma igreja bíblica, e negá-lo traz sérias complicações. Falou bem, exatamente. Há pessoas, infelizmente, na CCB tem muito crente Kodak. O que é o crente Kodak? Só crê em revelação. E, infelizmente, o que vejo dentro das igrejas é o seguinte: acabou a leitura da palavra, que aí vai começar a exortação, a exposição, a interpretação do texto bíblico, a igreja toda fecha a Bíblia. Ou seja, como eles vão saber se aquilo que está sendo falado está de acordo com o que está escrito? Toda a igreja fecha a Bíblia, guarda e creem piamente que tudo o que está sendo dito está em conformidade com a Bíblia. Isso é muito triste. Bíblica, e negá-lo traz sérias complicações. E por fim, um aspecto fundamental que determina se uma igreja é bíblica ou não: o conhecimento que ela tem do Evangelho de Cristo. E me parece que a congregação cristã do Brasil tem pouquíssimo ou nenhum conhecimento do Evangelho da graça de Cristo. Não há um ensino profundo sobre a justificação pela fé, sobre a salvação pela graça somente, sobre os atributos de Deus, sobre a morte de Cristo como pagamento pelo pecado do homem, uma morte substitutiva, propiciatória, que aplaca a ira de Deus, satisfaz as demandas da justiça de Deus e cobre o pecado do pecador. Não há a proclamação do Evangelho chamando o pecador ao arrependimento e fé, e crer na obra de Cristo e pela graça ser salvo. E parece que a visão da salvação deles ainda é pelas obras, pela obediência de mandamentos, que é impossível aos olhos humanos. Então aqui ele falou de ontologia, ou seja, teontologia dos atributos divinos, falou da questão da evangelização,
falou da questão da soteriologia, como a salvação se dá, e também falou da questão que na cabeça de muitas pessoas dentro da CCB, a salvação é graça mais obras. Esse é o problema. Querendo dividir a salvação com Deus. Na cabeça de muitas pessoas da CCB, eles acham que eles podem ajudar Deus na salvação. Não. Isso aí, a Bíblia é clara, que a salvação é mérito de Cristo e o homem não pode fazer nada para auxiliar Deus nesta empreitada. Essas e tantas outras questões fazem da Congregação Cristã do Brasil uma igreja não bíblica. Haveria muitas outras coisas para dizer e quem sabe um dia eu faço um sermão, uma exposição mais detalhada sobre esse assunto. Por hora é isso que eu tenho a dizer. Deus te abençoe e um forte abraço. Muito bem, pessoal. Então, no demais, a única coisa que eu discordei dele de fato é na questão do véu. Quem não concordou com o que eu disse também, com relação que a Bíblia fala, tradição, piriri, pororó, até João Calvino fala, pode deixar o comentário aqui. Nós temos grupos de debate estudo bíblico também. E estou aberto ao debate, à conversa, ao diálogo, né? Até agora ninguém conseguiu me provar que essa doutrina apostólica caiu em desuso, que é o véu. No demais, todos os grandes teólogos sérios, apologistas bíblicos que combatem seitas e heresias, vão dizer, infelizmente, que a CCB ela se enquadra como uma denominação paracristã. Né? Temos aí Nathanael Rinaldi, saudoso Nathanael Rinaldi, que falou isso. E com pesar eu digo, isso não é bom. Isso não é bom. Como é que vamos mudar isso? Nos próximos vídeos eu tratarei dos 29 pontos para que possamos pensar e refletir sobre cada um deles e fazer com que eles, se não deixarem de existir, eles possam ser mitigados. Pois essa foi a crítica sobre o vídeo do Pastor Paulo Júnior. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de debate, estudo bíblico e se inscreva nesse canal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam no seu coração.